Ei, mas eu vou esperar meu convidado entrar e só depois eu coloco ele aqui para dividir tela e depois que a gente dividir tela, começar o assunto, porque primeiro eu vou confirmar aqui se, ó, entrou. William, eu já vou colocar você, nem vou falar nada, eu já vou colocar você aqui para dividir tela para a gente testar, tá bom? Peraí. Tudo bem, Fábio? Conseguimos. Eu tô te vendo, eu não tava agora sim. Mas me explica agora como é que você fez aí. Não, é que o que que acontece, né? Agora eu estou no meu habitat aqui, né? Estou no meu consultório. Eu trabalho numa clínica, é uma clínica que faz diagnóstico por imagem, e aí nós temos muitas paredes chumbadas aqui, e a internet, às vezes ela oscila muito por conta disso. Então, geralmente dá certo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar o seguinte, Paulo, Fábio. Nós vamos fazer esse bate-papo render melhor por conta disso. Vai ser mais proveitoso ainda. Você correu, né? Você fez aí uma. Você deu uma corridinha para chegar, não foi? Foi. Tive que subir 3 lances de escada aí, desci, subi, mas deu tudo certo. Tadinho. Eu até tinha falado no final da live, eu falei assim, gente, eu vou avisar para o William que a gente remarca, porque não tem como a gente ficar brigando aí com a internet. Mas aí, enquanto eu estou falando isso, você estava fazendo um percurso para poder me encontrar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua consideração. Você que, de pronto, eu considero você líder lá do início comigo, né? Quando eu estava começando esse projeto, 4 anos, William, e você vem comigo nessa caminhada. Então, muito obrigado mais uma vez, tá certo? E antes da gente começar o nosso assunto, eu quero voltar lá, quero que você reforce, fale o contato, como é que eu faço para te achar, porque as pessoas ficam sempre perguntando. Então, eu acho bom a gente deixar isso já de pronto marcado, tá bom? Então, Fábio, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente compartilhando contigo esse assunto que para mim faz parte da minha vida. Eu vivo isso, né? Eu vivo a psicologia e vivo a saúde mental e para mim está cada vez mais claro que a minha missão, uma das minhas missões, a minha missão principal é ajudar as pessoas a terem sucesso, seja no tratamento da depressão, seja no tratamento da ansiedade, seja no tratamento de um transtorno bipolar, ou seja no tratamento de um transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou muitas vezes numa transição de carreira, num projeto de vida e várias crises vitais que as pessoas enfrentam. Então, as pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram. No meu Instagram tem o meu contato, meu WhatsApp. E ali, na medida do possível, eu vou respondendo e vou também fazendo contato com as pessoas. Tá bom? Eu atendo de forma presencial e online. A minha paixão é a psicologia clínica. Eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto de entender o sofrimento. E eu me vejo como uma ferramenta de auxílio para que a ciência psicológica ela possa, de certa forma, concretizar o seu objetivo, que é ajudar as pessoas a minimizarem o seu sofrimento. E o teu papel enquanto profissional de jornalismo e idealizador desse projeto me ajuda também a concretizar o meu papel. Poxa, obrigado. William, você sempre teve vontade de ser psicólogo? Bom, a minha história, na verdade, ela não começou na psicologia, né? Mas eu tenho fatos biográficos na minha família que provavelmente me levaram até a psicologia, né? E eu não tenho nenhum problema em contar isso, né? Eu tenho um avô que cometeu suicídio e meu avô por parte paterno, né? E provavelmente tenha sido isso, né? Essa grande marca, né? Que acabou me despertando para a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Eu era muito pequeno quando o meu avô cometeu suicídio, mas eu sempre tive uma inclinação mais filosófica, vamos dizer assim. Sempre quis entender algumas coisas mais de forma profunda. E aí eu acabei indo antes, tentei outras disciplinas, vamos dizer assim, depois eu fui para a psicologia, né?
mas a minha trajetória ela começou dessa forma. Assim. Hoje eu tenho essa compreensão. Eu acho que a minha trajetória na psicologia ela tem muito a ver com esses dados biográficos meus que remontam lá na história, né, da minha família por parte paterna daí, né? Você sabe que eu nem lembro se eu fiz essa pergunta, se eu já tinha feito dessa forma, mas como eu acredito que também nada é por acaso, tudo tem, né? Eu vi uma chamada sua falando da clínica que você trabalha, eu esqueci o nome, você me perdoa, mas você estava falando do seu amor, você estava se apresentando, você estava falando do seu amor pela profissão, e seu olhinho brilhava, aquilo me chamou a atenção, me marcou, eu falei, eu vou perguntar, se eu já perguntei, eu vou perguntar de novo. Foi isso. Qual foi a pergunta, Fábio? Não, eu tinha visto você lá no início, né? Eu tinha pesquisando, e aí vi um vídeo seu, e você estava falando do seu amor pela profissão, e seu olhinho brilhava muito, então isso me marcou, e aí veio essa pergunta que eu te fiz, com esse seu depoimento, que você não tinha falado, e eu acredito, né, nessas conexões, que nada é por acaso, né? Os nossos encontros não são por acaso, eu acho que é um ajudando o outro dentro dessa caminhada. Mas, bora entrar no nosso assunto de hoje, que é esse transtorno obsessivo compulsivo, e eu queria que você me explicasse o que é o TOC. Bom, eu acho que quando nós começamos a entrar então nessa parte mais técnica, né, Fábio, de falar de transtornos psiquiátricos, é importante que a gente tenha torne o conhecimento das pessoas acessível, de que muitas das pessoas não têm o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, mas elas podem ter um traço de um transtorno psiquiátrico, né? Então, o TOC, especificamente, ele não representa a maior parte de diagnósticos da população, vamos dizer assim, no geral. Ele é de 3 a 2%. Porém, né, nós temos um grande número de pessoas que apresentam traços desse transtorno psiquiátrico, né? E o que é um traço de um transtorno psiquiátrico? Um traço de um transtorno psiquiátrico é quando uma pessoa, no caso eu apresento uma série de sintomas, uma série de sinais, mas eu não atinjo a quantidade necessária, vamos dizer assim, né? Ou o ponto de corte para ter o diagnóstico. Isso não quer dizer que eu não vá ter sofrimento, certo? Eu posso ter traços de um transtorno obsessivo-compulsivo, mas, porém, eu posso não ter o diagnóstico clínico de transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu acho que, primeiro, antes de entrarmos no assunto exatamente, né, sobre o que é o transtorno, é importante dizermos isso, né, que grande parte da população apresenta traços de algum transtorno psiquiátrico. Como o transtorno obsessivo compulsivo, ele não é de grande prevalência, mas ele causa grande sofrimento, é importante que a gente diga que muitas pessoas apresentam traços desse transtorno. Certo, Fábio? Então, peraí, vamos trazer exemplos, e se eu falar de novo, eu sempre falo isso, então você fica muita vontade, falei alguma bobagem, você vai me corrigir, mas olha, está falando besteira, então fique muito à vontade. Quando você diz que esse apresenta traços, então uma pessoa que ela faz movimentos repetidos, eu até falei lá no início da nossa primeira tentativa, né? E fecha a porta. Eu sei que eu conheço uma pessoa assim, tá? Então eu estou trazendo exemplos que estão bem próximos. Que fecha a porta e ela confere aquilo ali diversas vezes, ela sai, ela fica em dúvida, ela volta de novo, a porta foi fechada. Mas em que momento aquilo ali, será que eu fechei a porta? Ela volta, ela já deu aquelas duas, né, voltinhas ali na fechadura. Ela lava a mão diversas vezes ao dia, diversas vezes, todos os dias. Vai fazer alguma coisa, vou pegar um copo, vai lavar a mão. Vai secar a louça, ela lava a mão, enfim, ela sempre está fazendo isso. Vai fechar o gás, ela fecha e vai lá conferir. Isso, até que
ponto eu posso dizer que isso é um traço ou, opa, é um sinal de Então, alerta? todos nós temos manias e rituais no nosso dia a dia, certo? Certo. O que acontece com o transtorno obsessivo compulsivo é que essas manias que existem em todos nós, elas começam a causar uma disfuncionalidade na nossa rotina. Então, elas começam a causar um prejuízo na nossa rotina. Então, esse é o primeiro sinal. Porque manias, vamos dizer assim, manias e rituais, todos nós temos, certo? Então, para que isso seja considerado um sintoma de um transtorno psiquiátrico, eu preciso ter um prejuízo significativo na vida funcional da pessoa. O que é um prejuízo significativo na vida funcional da pessoa? É, por exemplo, assim, ela compromete horas do dia dela com isso. E às vezes não precisa ser horas. Ela se atrasa para o trabalho, ela começa se atrasando para o trabalho com isso. Ou ela apresenta um sofrimento caso ela não faça aquilo. Que sofrimento? Um sofrimento. Então, manias, todos nós temos. O transtorno obsessivo compulsivo, ele já parte desde a mania que a gente diz, que a gente costuma dizer, né? Ela já causa uma disfuncionalidade. Então, E aí nós temos o contraponto, que é a compulsão. Por isso que nós falamos em transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando eu falo em obsessão, eu falo em pensamento. você está congelando um pouquinho, William. A minha internet aqui vai voltar. Não pode ser, será? Vai voltar. Com fé, com fé. Vamos, não, vamos. Você vê, a gente tentou acho que umas 3 vezes, agora conseguiu, a gente não vai desistir, né? Não vamos desistir, não. E depois desse seu exercício, para chegar, para sair da onde você chegar, agora que a gente não desiste mesmo. Então, Mesmo. esses Agora nós vamos até o final. agora vem cá. Os exemplos, então, que eu dei são manias, né? São manias. Isso, são manias. Então, o que acontece com uma pessoa que tem o transtorno, né? Quando a gente chega no diagnóstico, né? Nós temos, então, os pensamentos intrusivos de caráter involuntário. E são pensamentos negativos. São sempre pensamentos negativos, né? Então, a pessoa começa a ter as obsessões, os pensamentos obsessivos. Eu queria que você explicasse, William, assim, esmiuçasse mesmo para a gente a obsessão da compulsão. Porque eu acho que com esses exemplos que eu dei, ficou bem claro o que é mania, que são manias, né? Inclusive, eu até peguei, tá? Eu vou dar nomes, né? Eu gosto de dar nomes. Esses exemplos que eu dei são da minha irmã. E herdei da minha irmã o conferir a porta. Você acredita? Isso é uma mania. Isso todos nós temos. Nós vamos ter isso. Então, quando a diferença de uma mania para um pensamento intrusivo, uma obsessão, é que esse pensamento ele é involuntário, ele inunda o nosso cérebro de forma que nós não conseguimos controlar. E esse é o grande sofrimento de uma pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Ela começa a ter uma série de pensamentos que são incontroláveis, involuntários e que sempre são de caráter negativo. Sempre remetem a algo negativo, a algo que vai afetar a ela ou alguém. E isso causa um alto nível de ansiedade. Uma ansiedade exponencial. Porque a pessoa começa a ter esse tipo de pensamento e a emoção dela, primordialmente a ansiedade, começa a subir. Então ela começa a ter um desconforto emocional muito grande. Isso é uma obsessão. É um pensamento que invade o nosso cérebro, domina o nosso cérebro involuntariamente e ele faz com que nós tenhamos um alto nível de ansiedade.
A compulsão é o comportamento. Então, o que acontece? Eu estou no meu trabalho, eu vou usar o seguinte exemplo. Eu estou no meu trabalho, certo? Eu começo a pensar que eu deixei o fogão ligado, certo? Se eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu vou começar a pensar cada vez mais nisso. Eu deixei o fogão ligado, deixei o fogão ligado, deixei o fogão ligado. A minha ansiedade, ela vai começar a subir, eu vou começar a ficar, de certa forma, irracional diante das coisas que estou fazendo no trabalho, e a compulsão é o seguinte, é o meu comportamento. Eu vou até em casa e checo se eu deixei realmente o fogão ligado. Quando eu chego em casa e eu vejo que o fogão está desligado, a minha ansiedade baixa e eu retorno para o trabalho. Porém, quando eu retorno para o trabalho, a minha mente se inunda novamente de pensamentos obsessivos. Será que eu deixei o fogão ligado? Será que eu deixei o fogão ligado? Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas As obsessões são os pensamentos. Os comportamentos é o que diminui a ansiedade. tá, pegando esse exemplo aí que você deu, mas isso vai acontecer de vez em quando, isso acontece sempre. Um exemplo que você deu foi do Então, fogão. nos transtornos de ansiedade, por que o toque ele é um desafio tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento? Porque o toque ele é diferente de transtornos de ansiedade que tem uma ansiedade aguda. Por exemplo, uma crise de pânico, né? Ou uma fobia específica. O toque, ele tem, de certa forma, uma ansiedade que continua num platô. A pessoa ela continua produzindo pensamentos obsessivos que acabam deixando ela sempre num nível de ansiedade. E aí, como é que ela reduz essa ansiedade? Através de um comportamento. Por isso que é transtorno obsessivo, pensamento, compulsivo, comportamento. O comportamento que ela faz diminui a ansiedade, porém não vai resolver o pensamento. Qual que é o grande desafio que nós temos também? Num nível de pacientes que têm diagnóstico de toque, as obsessões, que são os pensamentos, que são os pensamentos intrusivos de caráter negativo, repetitivos, eles geram uma compulsão que não é um comportamento, que é uma ação mental. Então, o que a pessoa faz? Ela tem uma obsessão, por exemplo, ela pensa nessa questão, deixei o fogão ligado. E ela começa a ter uma ação mental. Ela começa, por exemplo, a fazer uma oração, a rezar. Ela reza, 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 ou ela começa a contar, ou ela começa a ter um outro tipo de ação mental que de certa forma, em casos graves, retira essa pessoa um pouco da realidade. Isso também pode acontecer. E aí o diagnóstico é mais difícil e o tratamento é mais difícil. Então, a obsessão é sempre o pensamento, a compulsão é o comportamento. E dentro disso, o diagnóstico, por isso que o diagnóstico fica mais difícil, né? Para você, não sei se difícil, mas demora para identificar. Pesquisando para o nosso papo aqui, eu encontrei reportagens falando exatamente isso. O diagnóstico ele leva um tempo, até porque, às vezes, até a rede de apoio, as pessoas que estão próximas, demoram a identificar. E aí é isso que eu queria te perguntar. Esses sintomas, como é que eles começam a aparecer e quem está perto, quando é que acende esse sinal de você dizer assim, opa, tem alguma coisa errada com o Fábio, tem alguma coisa errada com o Igor. Como é que eu consigo? É possível trazer esses exemplos assim? É possível muito na esfera comportamental. Então, assim, quando é perceptível na pessoa que ela tem que ela está apresentando algum comportamento disfuncional, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela começa a ter prejuízos significativos em várias esferas da vida, principalmente no trabalho, no relacionamentos amorosos,
relacionamentos familiares. Então, ela começa a se ausentar, porque o transtorno obsessivo compulsivo, né, ele tem, vamos dizer assim, caracterizadas 4 grandes áreas, que são as áreas extremas das obsessões. O interessante disso é que essas 4 grandes áreas, elas aparecem em todo o mundo. Então, isso mostra também uma perspectiva de que esse transtorno ele tem uma base neurobiológica bastante forte. Então, quais são essas 4 grandes áreas? A área da contaminação. Então, se eu tenho uma obsessão relacionada à contaminação, eu posso, por exemplo, começar a me isolar. Eu fico mais em casa. Eu não quero mais ter contato com as pessoas, né? Eu já vi casos que a pessoa tem obsessões relacionadas à agressividade. A pessoa começa a ter pensamentos obsessivos com relação à agressividade, a se machucar e machucar os outros. Percebe, Fábio, a gravidade e o sofrimento envolvido nisso? Então, ela começa a se afastar, ela começa a ter um isolamento social também, né? Ela começa a ter pensamentos de agressividade, mesmo ela não sendo uma pessoa violenta, mas os pensamentos intrusivos de caráter negativo são de agressividade. Também, dentre os 4 grupos, eu tenho as pessoas que tendem para acumulação, então, são pessoas obsessivas no sentido de acumular coisas, né? E de simetria, que é aquilo que muitas vezes a gente chama de mania, que é a pessoa que é muito metódica, muito organizada, que às vezes é só uma mania mesmo, e às vezes ela tende para um perfeccionismo, que é um sinal de transtorno obsessivo. Então, isso também tem que tomar cuidado. O que eu percebo, né, estudando, pesquisando para estar aqui, te escutando, né, é sempre bom, já te falei, isso é sempre bom escutar. A gente chama muito mania de limpeza, né? O momento em que isso se torna uma preocupação, uma pessoa que limpa, passa o dia limpando a casa, cai um negócio no chão, é motivo dela limpar a casa toda. Chegou na minha casa, tira o chinelo, entra no escada. Essas nuances, né? E aí eu estou falando da pessoa que está ali na rede de apoio, que está de fora, que está observando, que no primeiro momento acha, é bonitinho, ela tem mania de limpeza, que é a casa organizada. No momento, isso aí, ela está na casa de alguém, ela já vê uma sujeira, ela já começa naquilo ali, peraí, eu vou ter que ir ali, tem que resolver isso. Fábio, aí nós já começamos a entrar no grande desafio, que é do tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, que, na verdade, ele envolve a questão da personalidade. Existem tipos de personalidade que têm maior vulnerabilidade para abrir quadros de determinadas doenças psiquiátricas. Personalidades mais perfeccionistas, que buscam mais controle, que buscam mais um perfeccionismo mesmo, ou um controle da vida e das ideias, elas tendem a ter mais sintomas obsessivos e compulsivos. Então, nesse sentido que tu falaste, o grande desafio é tornar a personalidade da pessoa mais flexível para isso. Porque, nesse sentido, ela está mostrando 2 coisas. Primeiro, uma obsessão pela contaminação e uma obsessão pela simetria. Ou seja, nós temos um perfeccionismo que está instalado ali. Esse perfeccionismo não necessariamente é do transtorno obsessivo-compulsivo, é da personalidade. Então, no tratamento psicoterápico, depois, e o que a gente vê nos artigos científicos anteriores a isso, as personalidades que geralmente desenvolvem o toque são personalidades mais controladoras, mais perfeccionistas e que têm mais dificuldade de lidar com as próprias falhas. Então, nós temos uma linha guia, vamos dizer assim. E a vida, ela é imprevisível. A vida, ela
ela contém muitos elementos inesperados. Um dia não é igual ao outro. Então, se eu tenho um componente da minha personalidade que é de perfeccionismo, eu posso começar a desenvolver um sofrimento, começar a desenvolver estratégias para que eu possa lidar com isso. Isso que você está falando, você disse lá no início dos traços, né? Isso me chamou muita atenção quando você usou esse termo dos traços, né? Eu posso desenvolver toque em qualquer idade. Geralmente, quando a gente fala em personalidade, vai depender do ambiente. Se eu tiver um ambiente, o que acontece hoje? Se eu tiver um ambiente que ele estimula um perfeccionismo, uma competitividade, uma exacerbação de um ideal, essas personalidades que já têm essa inclinação, elas poderão se tornar, elas poderão abrir, vamos dizer assim, um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, pelo ideal do corpo perfeito, ou das pessoas que seguem uma dieta que às vezes é impossível de seguir. A pessoa ela já tem uma predisposição da personalidade dela, de perfeccionismo, que é um ideal que será inalcançável. E aí nós temos também estímulos sociais, nós temos uma sociedade, nós temos todo um aparato tecnológico que acaba, vamos dizer assim, proporcionando que essa personalidade ela se reforce. E acaba estourando, muitas vezes, um transtorno psiquiátrico. Uma coisa que é impossível de ser alcançada. Esse exemplo que você trouxe é muito bom, né? Principalmente a mulher, ela tem muito esse... Gente, é uma regra, então é uma exceção. Mas você vê muito, principalmente na rede social, né? Do corpo perfeito. Então, você só vai estar bem se você tiver, geralmente, pegar um corpo de, sei lá, de uma mulher bonita, assim, eu tenho que alcançar, eu tenho que ter aquele corpo. E aí, entra muito dentro desse exemplo que você trouxe, que se torna até inalcançável aquilo ali que você está buscando. Pegando esse gancho, você falou que depende desse... O ambiente vai dizer muito, né? O ambiente ali isso na criança vai funcionar como, Will? Na criança, ela poderá começar a dar sinais de que ela tem uma inclinação de formação de personalidade para isso. Então, se eu tiver modelos parentais muito exigentes ou muito autoritários, de que ela precisa alcançar isso. Sua voz sumiu, aí pega esse pedacinho que você falou que não veio aqui pra gente. Voltou? Voltou agora? Voltou. Então, os modelos parentais, né? Se eu tenho uma criança que tem já uma personalidade, que ela começa a desenvolver uma personalidade mais voltada para isso, eu posso ter um modelo parental, que aí é o pai e a mãe, que podem estimular ou não essa criança a buscar esse ideal, que é um ideal, por exemplo, de perfeccionismo, ou um ideal que não existe, né? Esse ideal que, na verdade, é propagado de se alcançar, mas que não existe. Então, os limites de cada um também precisam ser respeitados. Os limites da criança precisam ser respeitados. Existe criança que começa a dar sinal de transtorno obsessivo-compulsivo muito cedo. Quando eu tenho um pai muito autoritário, né? Ou quando eu tenho um pai que tem um transtorno psiquiátrico, que cria um ambiente. Por isso que eu reforço muito a questão do ambiente. O ambiente ele exerce 100% uma influência sobre a gente. Então, se eu tenho um pai que cria um ambiente que faz com que, por exemplo, a casa funcione como se fosse uma fábrica de produção, a criança ela acaba sendo predisposta a isso. Ela acaba tendo estímulos que vão influenciar para que, se ela tem alguma vulnerabilidade, e essa
vulnerabilidade pode ser neurobiológica, porque o toque ele tem também uma questão neurobiológica, assim como o TDAH, não é só uma questão psiquiátrica. Isso pode aflorar. Por isso a importância do ambiente. Por isso que quando tu me perguntas assim, eu posso manifestar um quadro de toque aos 37 anos? Posso. Se eu for exposto a um ambiente que comece a me disparar estímulos para que eu seja, por exemplo, para que eu atinja um ideal de perfeccionismo, e eu tenho uma vulnerabilidade já neurobiológica para isso, eu tenho uma personalidade também que tende a um perfeccionismo, eu posso desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo e, inclusive, achar que está tudo bem. Eu posso me incluir numa dieta super restritiva, eu posso me incluir numa rotina de atividades físicas que são inalcançáveis, achando que está tudo bem. Will, então, quando você fala dessas situações que eu posso desenvolver a partir de qualquer idade, né, como você citou aí, 37 anos, o ambiente de trabalho ele pode te levar, então, sei lá, situação de estresse, de cobrança, pode te levar a esse transtorno? Com certeza. O ambiente de trabalho, ele é todo o ambiente, o contexto onde nós estamos inseridos, ele sempre vai emitir estímulos, né? E esses estímulos é que podem desencadear em mim alguma vulnerabilidade, assim como outras doenças psiquiátricas, como a depressão, como questões de ansiedade, também pode acontecer isso. Então, na questão do traço, que a gente volta lá do começo, né? Quando eu tenho um traço obsessivo, isso não necessariamente se transformará num problema, porque algumas profissões, elas exigem que a pessoa tenha até um traço obsessivo. Por exemplo, se eu pegar a questão de um neurocirurgião, ele precisa ter um traço obsessivo, porque ele precisa ter vamos dizer assim, uma concentração e de certa forma, uma inclinação muito específica para aquilo. Eu não posso ter um TDAH que queira ser neurocirurgião. Isso é complicado. É complicado. Eu sei, poderá se transformar numa polêmica, mas é complicado. As coisas se complementam. Agora, alguém que tem um traço obsessivo é alguém que vai fixar no detalhe. Então, é a questão, né? A obsessão, né? Do pensamento. Se eu tenho só um traço, eu vou ter muito mais um ímpeto para me concentrar no detalhe, para ficar no detalhe. Aí vamos para o outro extremo, que seria o TDAH. O TDAH não, o TDAH vê o todo. Ele costuma ver o todo. Então, vamos pensar assim, se eu tenho um traço obsessivo, para um neurocirurgião, isso é ótimo. Ou para uma secretária, isso é ótimo, porque ela vai fixar no detalhe. Agora, se eu tenho uma questão de atenção, eu posso ser muito bom em criatividade. E aí eu vou me desenvolver muito melhor numa profissão que exija de mim uma questão de criatividade. E não numa mesa cirúrgica, por exemplo, onde eu preciso ser obsessivo. Então, esse seria o traço. Agora, a doença psiquiátrica, o transtorno obsessivo compulsivo, aí já é outra coisa. Aí eu já tenho um sofrimento que implica um tratamento baseado também em medicamentos. Aí já é outra situação. Por isso que quando a gente fala em doenças psiquiátricas, a gente sempre fala em traços, né? É muito difícil encontrar alguém que não tenha um traço de alguma doença psiquiátrica ou de alguma questão psiquiátrica. Aquela historinha assim de perto ninguém é normal, é isso aí, né? Eu tenho um traço obsessivo. Eu me conheço, eu tenho um traço obsessivo.
Isso pode me causar prejuízos, né? Se eu me expor a determinados ambientes, a determinados estímulos, pode me causar prejuízo. Mas vai depender muito do contexto. E como é que funciona dentro do relacionamento? Como é que ele pode se tornar uma obsessão dentro de um relacionamento? Geralmente, o que acontece, né? Geralmente, na questão do transtorno obsessivo-compulsivo, a gente tem questões que são voltadas para esses quatro grandes grupos, né? Que são da contaminação, da simetria, da agressividade e da acumulação, tá? Quando a gente entra na questão de relacionamento, nós temos que avaliar outras coisas, que daí é mais na esfera da personalidade. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele está classificado, de acordo com os manuais psiquiátricos, não nos transtornos de personalidade. Quando nós entramos na esfera dos relacionamentos, nós temos que avaliar muito os transtornos de personalidade, que aí entram todos os transtornos. Por exemplo, o transtorno narcisista, o transtorno antissocial, a psicopatia, e alguns outros, né? Mas não o obsessivo-compulsivo. O obsessivo-compulsivo, ele tem um componente essencial, que é pensamentos obsessivos, intrusivos e caráter negativos, seguidos de compulsões, que são comportamentos que servem para minimizar a ansiedade que eu sinto a partir desses pensamentos. Agora, por exemplo, num relacionamento, aí eu vou ter que avaliar a questão de personalidade. Se eu tenho alguém que tem uma personalidade narcisista, ou se eu tenho uma personalidade mais antissocial, ou uma questão borderline, aí já é temos outra esfera. Não entra muito, entende, Fábio? Perfeito, sua colocação, a sua explicação. Você citou a depressão, era uma das minhas perguntas. Então, quer dizer que o toque ele pode desencadear uma depressão. Como é que isso acontece? Como isso pode Existem as comorbidades. Então, assim, quando nós temos um cérebro inundado de pensamentos, a gente tem um cérebro sobrecarregado, né? Então, os principais transtornos relacionados a um cérebro inundado de pensamentos são os transtornos de ansiedade, seguidos dos transtornos depressivos, seguidos dos transtornos de uso e abuso de substâncias químicas, de drogas. 40% das pessoas que têm toque fazem uso abusivo de álcool. E especula-se que isso deve-se ao fato de que o álcool ele diminui a ansiedade. Qual ansiedade? A ansiedade dos pensamentos intrusivos. Então, geralmente, é muito comum nos transtornos psiquiátricos, né, nós teremos as comorbidades. Um transtorno vir junto com o outro. A depressão, a ansiedade vir junto com a depressão, a bipolaridade que vem junto com a ansiedade, que vem junto com a depressão, o toque que vem junto com a depressão. Até porque, por exemplo, se eu tenho um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo no sentido de contaminação, ele começa a fazer o quê? Um isolamento social. Ele começa a se afastar do social. Um dos principais fatores que leva ao desencadeamento de uma depressão é o isolamento social. Então, eu já tenho um fator que predispõe a uma depressão. Fora todo o esgotamento mental dessa inundação de pensamentos que é causada pelo transtorno obsessivo-compulsivo, né? E aí nós temos que, é uma coisa importante, Fábio, para a gente entender que a obsessão, ela não tem nada a ver com possessão demoníaca, com espíritos, não. Ela é uma produção neurobiológica de algumas vias neuronais que estão hiperativas. E aí
os estudos de neurociências eles vão constatar quais dessas vias elas estão hiperativas. E por isso que é muito importante também o uso de medicação. Então, por exemplo, o uso de antidepressivos é comum para quem tem transtorno obsessivo-compulsivo. Você já está dando um gancho para a próxima pergunta, que a hora passa tão rápido, William, não sei se você está acompanhando aí, mas a gente já está começando a entrar na nossa reta final. É que Como é que passa rápido? eu falo demais. E como eu gosto muito do assunto, eu falo demais. E eu adoro, porque para gente, para jornalista, a gente que fala demais é um presente, por isso que eu digo que você é um presente. Vem cá, quais são, como é que funciona o tratamento do toque? Então, o tratamento do toque, o toque em si, ele é uma doença bastante desafiadora da perspectiva do tratamento. O tratamento de primeira linha, que a gente chama, por que primeira linha? Porque a primeira coisa que se apresenta é a terapia cognitiva comportamental. Cognitiva porque justamente trata da cognição, cognição do pensamento, e comportamental do comportamento. E muitas vezes essa terapia cognitivo-comportamental vai estar associada ao uso de medicações, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Deprimir, por várias questões. Então, aí sua voz você continua a partir do que são os medicamentos que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os medicamentos serotoninérgicos, que são os antidepressivos, porque é muito comum as pessoas com toque deprimirem, né? Então, claro, o protocolo para tratamento do toque envolve várias fases e vários procedimentos, né, Fábio? Não é algo simples, mas, resumidamente, a gente precisa fazer uma psicoeducação, apresentar para a pessoa o que é o transtorno, mostrar para ela o que a mente dela está produzindo, por que está produzindo aquilo, porque às vezes a pessoa chega com um sofrimento tão grande e com uma perturbação também tão grande que ela está totalmente sem esperança, vamos dizer assim, né? E após isso a gente vai, mas após várias etapas do tratamento, a gente vai começar com umas exposições, que é, por exemplo, o seguinte: eu tenho uma obsessão, eu tenho um pensamento de contaminação, e eu só vou pegar na maçaneta do meu consultório com luva. E aí a gente começa a exposição com a pessoa, que é de pegar uma maçaneta sem luva. Mas isso é após uma série de etapas do tratamento, onde a gente vai fazer com que a pessoa tenha um aprendizado sobre o que está acontecendo com ela. Que aí ela, entendendo o mecanismo, ela vai conseguir, aos poucos, fazer com que isso vá se aliviando. Então, não é tão simples assim, mas eu estou resumindo aqui, né? O ponto final, vamos dizer assim, que seria a exposição. Mas o caminho vai ser esse, vai ser desse enfrentamento. Até porque nós vamos ter que fazer assim, o cérebro da pessoa, ele já aprendeu, né, que determinada coisa é ameaçadora. Nós vamos ter que criar um novo aprendizado no cérebro da pessoa, de que aquela coisa não é ameaçadora. Por isso que a psicoterapia, ela é um processo de aprendizado, de aprendizagem, né? O psicólogo é um mediador, mas também é, de certa forma, um treinador, e aí a gente vai se comunicando com a pessoa, e isso é muito bom, é muito interessante. Agora, o toque, ele tem cura? O toque, ele geralmente ele é crônico, ele tem remissões. Então eu posso, por exemplo, assim, como a depressão, eu posso ter a remissão dos sintomas e eu posso atingir um nível de autoconhecimento que eu vá me protegendo de ambientes e de estímulos que poderão me desencadear uma nova crise depressiva. E o toque da mesma forma. Porque quando a gente fala em estruturas
neurobiológicas, a gente fala de coisas complexas e de aprendizagens que o nosso cérebro já fez e que são difíceis de modificar, mas que podem ser alteradas a partir de uma nova aprendizagem, que é, por exemplo, eu falo português, eu aprendo inglês. Se eu não praticar o inglês, eu nunca vou conseguir ser fluente em inglês. Então, o português eu nunca desaprendo, mas eu vou ter que fazer um grande esforço para aprender uma língua nova. O nosso cérebro ele tem algo chamado neuroplasticidade. Ele pode se modificar. Então, na psicoterapia, com a informação, a gente faz essas modificações. Só que não é fácil. E a pessoa vai precisar se engajar e se comprometer com o tratamento. Não tem outro jeito. Eu sempre vou fazer uso de medicamentos para o toque? Sempre vai ter medicamento? Vai depender muito da pessoa. Existem pacientes que não querem fazer uso de medicamento. Existem pacientes que preferem adentrar nessa questão do tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, entendendo o que está acontecendo, né? O problema são as comorbidades. Se a pessoa já apresenta algum quadro depressivo ou algum quadro ansioso, a gente precisa fazer o esbatimento desses sintomas para que ela também possa ter um nível de racionalidade para enfrentar certas situações. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com um nível de ansiedade muito alto, ela não vai conseguir racionalizar da forma que nós precisamos na psicoterapia. Então, em alguns casos, a medicação ela é fundamental, porque ela vai estabilizar a pessoa. Contudo, dependendo do nível em que a pessoa chega para tratamento, se ela diz o seguinte, não, eu quero enfrentar sem o uso de medicamento, nós podemos fazer sem o uso de medicamento. Como é que a rede de apoio, né? Quando eu digo rede de apoio, são as pessoas que estão próximas, né? Se é na sua casa, seu marido, seu filho, sua mãe, e assim vice-versa. Como é que essas pessoas ajudam nesse momento, após o diagnóstico? Por isso que aqui entra a questão da psicoeducação, que é ensinar para as pessoas o que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é sair dessa questão de manter, né, como algo que seja inacessível esse conhecimento, que é explicar para as pessoas, explicar para o familiar o que se passa, né, na cabeça da pessoa, por que ela pensa assim, né, por que ela se comporta assim, né? E aí, tendo esse entendimento, fica mais fácil dessa pessoa ter uma rede de apoio, né? De ter um acolhimento em casa. Então, a psicoeducação, que a gente chama, na psicoterapia, né? Que é explicar para os familiares o que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Porque existem muitas famílias que, por exemplo, não querem saber, elas não apoiam o paciente. Isso também é uma realidade. Então, quando a gente consegue ter acesso à família e a família está disposta a entender, é muito bom, porque daí a gente consegue criar essa rede de apoio. E a rede de apoio não é necessariamente muitas pessoas, né, que vão ter contato com a pessoa, mas são algumas pessoas que conseguem entender aquilo que aquela pessoa está passando, para que, se ela entrar em crise, ela tenha quem recorrer. Isso é rede de apoio. Então, por exemplo, se eu não tiver toque, eu não tenho toque, mas eu tenho uma rede de apoio, né? Eu posso ter um amigo para quem eu posso contar em algum momento, e esse amigo não vai me julgar, esse amigo vai me ajudar. Isso é rede de apoio. Isso vai causar um impacto psicológico muito grande. E você imagina, né? A pessoa recebe esse diagnóstico, volta para casa, né? Chega em casa e tem as pessoas que vão desacreditá-la, né? Ah, isso é besteira, isso é bobagem, toma vergonha. Ainda acontece isso, né? Então, tá aí a importância das pessoas que estão próximas, a compreensão para poder ajudar. William, a hora passou. Eu quero te agradecer muito, muitíssimo. Eu
eu acho que eu já te falei isso, eu te encontraria toda semana, porque a gente sempre aprende e você explica, né, para a gente de uma forma fácil de entender, que eu acho que é o teu diferencial, né? Então, é um assunto, você vê que é um assunto delicado, né? Que te leva, às vezes, para um lugar, você diz, não, eu mesmo estava indo, você falou, não, Fábio, isso daí não é toque. Então, quer dizer, tem essas diferenças que a gente precisa estar alinhadas para entender, para compreender, para poder ajudar também. Como a Francine está dizendo aqui, muito esclarecedora. Parabéns. É para o William esse parabéns, tá, Francine? É, sim, sim. Fábio, eu acho que a gente tem que tornar as coisas mais claras. Manda beijo aí para sua galera que está aí. Você disse que ia falar Francine o que A sua. Francine é minha sobrinha. Um beijo, viu, Francine? Seu tio é maravilhoso. Pode mandar beijo para sua galera que está aí, tá certo? Não, É sempre eu só tenho a agradecer a muitas pessoas, e eu não vou mencionar aqui, mas muitas pessoas que confiam no meu trabalho e que me acompanham e contam comigo, e essa sensação de estar sendo útil é o que, na verdade, me move e faz com que a gente possa continuar. Né? E eu acho que contigo também é assim, Fábio, essa motivação, é aquilo que nos impulsiona. ter pessoas perto, assim, ter pessoas próximas como você, que eu acho que dá que impulsionam a gente. Assim. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Esse papo vai ficar aqui na rede social, mas também vai para as plataformas digitais, então depois você pode escutar, compartilhar. Eu acho que aqui ficou um bocado de aprendizado para a gente sobre esse assunto tão delicado, mas que o William trouxe e esmiuçou de uma forma tão simples e fácil da gente entender. Meu querido, muito obrigado. Hoje, literalmente, você correu para estar aqui comigo. Né? Então, assim, fico lisonjeado, tá certo? De saber disso, de acompanhar, que quase que a gente não consegue se encontrar. Então, muito obrigado e que a gente se encontre em breve. A internet do William caiu, mas que bom que a gente conseguiu terminar o nosso papo, tá, gente? Ele caiu aí a internet dele. A gente sofreu aí no início para entrar, mas conseguimos finalizar. Uma boa noite para todo mundo e eu volto na segunda-feira com mais um tema, com mais um assunto aqui no nosso Bora Conversar. Uma boa noite.